primeiro livro a ser publicado com o nome Comic Book foi em 1837, em Genebra. O primeiro número de banda desenhada moderna foi publicado em 1935. O meu primeiro contacto com bandas desenhadas foi em 2007, que também ficou conhecido como uma das primeiras vezes que me senti atraído por uma personagem de bandas desenhadas. Aquelas pernas bem torneadas, as curvas que não eram escondidas pelo fato apertado e aquelas enormes suíças. Nunca mais consegui olhar para o Wolverine da mesma maneira. Nunca se esqueça a primeira. Saudações, caros espectadores. Esta hoje foi eclética. Bem-vindos a mais um episódio do Nunca Se Esquece a Primeira. Hoje tenho aquilo que eu gosto de chamar, e que já foi intitulada no episódio anterior, Chaos Crew, do Geek Attack, só porque é quase um desequilíbrio entre uma das minhas pessoas favoritas e a minha arqui-inimiga. E para falar de um tema que é muito querido a todos nós, como sempre, é uma coisa que eu repito bastante, mas é porque nós temos muitos temas muito queridos. E o tema de hoje é a nossa primeira banda desenhada, a primeira banda desenhada que nós lemos. Uma das coisas que nos une sempre e que cria conversas longas de recontos de histórias e na maior parte das vezes palestras da minha parte e bandas desenhadas. E por parte da RAT, screenshots no chat e fotografias de corpos de personagens, poses estranhas, e visto que isso caracteriza muito daquilo que funciona dentro do nosso grupo, é importante percebermos o que é que se passa aqui, de onde é que isto vem. Comigo tenho Filipe Pinto, um membro recorrente, é quase o Andy Richter para o meu Conan O'Brien. Eu tenho de começar a ser só o segundo gajo do programa que aparece num quadradinho aqui em cima, pequenino. Exato. E os outros convidados é que rodam sempre. Estás a tornar-te um co-host? E connosco também a minha arqui-inimiga e aquela que gosta de levantar questões que nós tentamos passar por debaixo do radar, Catarina Reis. Sejam os dois muito bem-vindos a mais um episódio de Nunca Se Esquece a Primeira. A última vez que estivemos os três juntos foi para falar do tema mais alegre que já falámos até hoje. Hoje estamos para falar um que não sei se tem o mesmo tipo de energia, mas vamos tentar. E esse tema é a nossa primeira banda desenhada. Que bom. Eu já falei anteriormente que eu comecei a ler bandas desenhadas com aquilo que estava mais à mão para uma criança da minha idade na altura, que era aqueles livros, bandas desenhadas da Disney, etc. E a minha primeira banda desenhada não só me é muito querida, como eu tenho andado numa demanda, principalmente nos últimos tempos, a tentar encontrar, e não consigo, que era um omnibus do Tio Patinhas. E eu reli aquele livro. Eu lembro-me que foi em 2006. Eu estava, acho que ainda na primária. E eu reli aquele livro talvez... eu reli aquele livro talvez umas 7 ou 8 vezes. E era um livro grossalhão. Aquele tinha pá, umas 700 páginas de bandas desenhadas do Tio Patinhas, de capa dura, e depois no fim era tipo 50 páginas com a história do Tio Patinhas e protótipos e arte e tipo coisas assim, e tipo notas dos artistas e dos escritores.
E eu adorava aquele livro. Foi na mesma altura em que dava tipo DuckTales no Disney Channel e não sei o quê. Então eu adorava aquele livro do Tu Patinhas. Quando eu me ponho a pensar agora, porque a cena de nós estamos sempre a falar de bandas desenhadas de maioritariamente super-heróis, como é óbvio, que é o que está tipo, é o que bate agora. Já não bate tanto, mas sim. Já não bate tanto, mas eu acho que depois só li, e falamos disso daqui a pouco, só comecei a ler bandas desenhadas, primeiro, tipo, regularmente, e depois de super-heróis e seguindo o ritmo que sigo agora, tipo, muito mais perto quase do secundário. Porque foi quase uma escolha de ler bandas desenhadas ou ler livros, tipo novels. E eu escolhi novels, fiz a escolha pelas novels durante anos. E acho que só depois, quase perto do secundário, é que voltei às bandas desenhadas. Se este episódio sair depois, que ainda não sabemos qual é o próximo episódio que há de cair no canal, né? Se este sair depois dos livros de fantasia, vai ser uma dicotomia entre eu gosto de livros, mas eu gosto de banda desenhada. Tendo em conta que esse já saiu. Eu gosto de livros. Tendo em conta que esse já saiu. Eu acho que o Filipe está a falar de sair consecutivamente. Sim, se aquele foi o episódio 5 e se este for o episódio 6, estás a perceber? Cria aqui uma coisa estranha entre o Luís Exato. Espera, Luís, tu não gostas de livros? Eu abomino ler. Eu só gosto de ler os bonecos. Ele olha só para a capa. Toda a tua biblioteca é uma edições especiais dos livros normais, só com bonecos. Com bonecos. Tipo toda aquela coleção caríssima que saiu agora do Harry Potter, com ilustrações e coisas assim. A arte da guerra ilustrada. Guerra e Paz. Sim, com bonecos. Sim. Graphic novels. Versões de graphic novels, sim. Mas eu comecei com algo tão simples como o Tu Patinhas, que foi também, como já falei no episódio anterior, a primeira personagem ficcional que me fez chorar. O que é interessante. Eu criei uma ligação com aquele... Para mim, aquele homem, que era um homem. Era um pato, mas era um homem. Era um pato com o espírito de homem. E criei uma ligação com aquele pato com o espírito de homem que perdura até hoje. Eu diria que sim. Como é que chorei? Assim. Ele ri na foi na ganda tangente, mas foi a ver o Christmas Carol em que o Tu Patinhas é o Scrooge. É quando ele começa a perceber os erros das suas... O nome dele original é ways, Scrooge, né? Sim, of his ways, e é quando ele vê, ele tem o presente da família do Bob Marley, que é o Mickey e a Minnie e os filhinhos a passarem fome, e depois a seguir é o futuro do Mickey, a seguir é o futuro do Mickey no funeral do Little Timmy. E o Tu Patinhas lá tipo, oh não, o que é que eu fiz? Também vi esse ratos. Vamos passar à frente, bora lá. Manter a energia. Sim, Rato, nós já falámos bastante sobre bandas desenhadas, muito sobre, lá está, com aqueles recortes de representações, tipo aquela capa da Spider-Woman, estás a ver? Em que ela literalmente teria partido as costas e nunca mais teria conseguido andar para estar naquela posição. As cartilagens dela são diferentes. As leis da física, aqueles rabos de vácuo a serem desafiadas, sim. Um tecido para dentro. E a parte de baixo das mamas sim. também. Exato. Também vácuo, mamas de vácuo. Com os proféticos a sugarem aquilo que é a existência. Mas faz sentido, não é? A Rato focar-se um bocado nessa parte, porque a Rato, para quem não sabe, é a nossa cosplayer residente do Geek Attack. É verdade. Mas visto, nós estamos cá para falar disso. Qual é que foi a tua primeira banda desenhada? Conta-me. Já falámos sobre várias coisas, mas eu não... Fala comigo. Eu, por acaso, acho que nunca falei disto. Eu não tenho a certeza se eu não terei lido antes também algum Tio Patinhas ou Turma da Mónica, porque eu depois li bastante disso. Mas a primeira banda desenhada que eu
me lembro bem e me marcou bastante. E me lembro até hoje. Eu até fui buscar aqui a minha edição. Olha, uma witch. Velhinha. Mas que eu guardo todas, exatamente, as Witch, que foi uma revista que começou a ser publicada cá em Portugal. É uma banda desenhada italiana, ligada à Disney, acho eu. Acho que era propriedade da Disney e que em Portugal chegou no outono de 2013. Eu estava, portanto, no 4º ano, tinha 9 anos, uma coisa assim. E acho que naquela idade, e foi um bocadinho como também falei no Harry Potter, veio junto com isto um imaginário, uma coisa que passou para o mundo real. Éramos crianças e a forma como eu descobri isto até foi um dia. Na escola, uma das minhas amigas tinha uma revista e mostraram-me, olha esta coisa nova, é super fixe, blá blá blá, e nós vamos brincar às Witch. E eu sou esta, tu és aquela, e eu, boa, também posso brincar? Sim, só sobra esta. E eu, ok, está ótimo, adoro-a. E de facto até hoje tornou-se a minha personagem favorita, a Tarani. A Tarani, que nós depois meio que encarnávamos os personagens e brincávamos. Eu não tinha óculos. Eu sei. Eu só comecei a usar A óculos. Rato no nasceu secundário. com óculos. Eu nasci com óculos. Sim, Quando ela eu não também. sai. Meu Aquilo Deus. não sai. Só ela tentar Yeah. pegar. Eu orgânico. era muito parecida, sim, também usava óculos também. Aliás, a minha tez também tinha tudo a ver, não é? Minha tez. Gatês. Não, mas foi uma banda desenhada que naquele momento eu acho que tinha tudo para eu gostar. Ia buscar um bocadinho aquele género de meio Magical Girls que eu já gostava de uns anos antes, já tinha visto Sailor Moon, não é? Como toda a gente, e esse género de coisas. Depois mais tarde pronto, as Magical Girls que todos nós vimos, Yeah. exatamente. Remy. Yeah. As do Remy, era isso que eu ia dizer. Miúdas pré-adolescente e adolescente salvar o mundo, e era um bocadinho a premissa disto. Elas eram um grupo de amigas de 14 anos que de repente eram escolhidas por uma entidade, por um plano meio astral, que era Kandrakar. Aquilo era tipo o céu. Era O céu. E elas eram escolhidas para serem as guardiãs de Kandrakar, que no início a função delas era guardar uma muralha que havia entre mundos do multiverso, para aquilo não passar de um lado para o outro. Depois abriram-se uns portais, elas tinham que ir fechar. Os Witch são tipo membros da Ordem de Salomão. Era isso, mais ou menos. Depois cada uma tinha o seu poder, não é? Tinha os poderes dos elementos. Sabes que a partir de agora o Nebin é uma witch. É uma Witch. É uma witch. Ok. Qual é que é o teu elemento? Porque elas tinham água, terra, ar, fogo, e a Will, que era a líder, tinha o poder da união, da energia, Álcool. qualquer coisa. Yeah. Tá bem. Yeah, És porque vai ser um daqueles és o elementos que é guardião tipo do álcool. forças dos elementos. Forças dos elementos. E depois há sempre 3 ou 4 personagens Yeah. que não é bem elementos, Yeah. mas que eles chamam elementos, porque naquela lore são elementos. Yeah. Exato. E não sei, foi uma coisa que eu li depois, durante toda. Eu comecei a ler a seguir a ter descoberto essa coisa na escola. Lá está. Eu fui tipo no dia seguinte ou isso, com a minha mãe. Eu quero a revista também. Eu fui comprar E também. o fascículo, que era o primeiro, até vinha com uma cartolina Uhum. enorme e tal. E depois eu tenho todas as revistas. Talvez tenha escapado uma ou assim. Nas férias houve uma altura depois que eu me tornei assinante, portanto não me escapou mais nenhuma. Todas as revistas que foram publicadas em Portugal, aquilo depois acabou
em 2007, assim do nada, mas foi uma banda desenhada que eu assiduamente e com muito gosto li entre 2013 e 2007. E que... Uau. Porque na altura, tipo, mais ou menos por volta desses anos, embora nós tenhamos alguma diferença, eu estou a falar de eu e a Rato, não estou a falar de eu e o Filipe, porque o Filipe tem quase idade para ser meu pai. Jesus Christ. Filipe é o teu pai, mas... Exato. Mas por volta dessa altura havia tantos na minha tipo, na área em que eu tipo, andei na escola e etc, não havia propriamente uma grande quase ninguém, tipo uma cultura de ler quaisquer tipo de bandas desenhadas mesmo esse tipo, nesta altura não havia. Porque, mas mesmo tipo como a Rata está a falar da Switch e não sei o quê, porque eu lembro-me que aquilo que nós brincávamos, eu lembro que a primeira cena tipo de personagens ficcionais que nós brincávamos a fingir que éramos personagens principais ficcionais foi tipo, acho que no segundo ano nós começámos a brincar que éramos tipo os Incredibles. Eu normalmente era sempre o mais baixinho, por isso eu era sempre o Flecha. Bué fixe. Que eras o Jack. Não, eu era sempre o Flecha. Eu era sempre o Flexandro Pera. Mas eu gosto sempre de dizer o nome completo dele. Mas não havia uma enorme cultura desse tipo de cenas, até que acho que foi tipo com depois a emergência de bons filmes a adaptar outros tipos de bandas desenhadas, que depois isso começou a existir. Mas Filipe, e a tua? Conta-nos. A minha é um bocado mais complicado porque tu não sabes. eu tenho tipo porque, os meus pais sempre foram muito ligados à leitura e à literatura, não sei quê, e eu sempre tive uma biblioteca ridícula. Aliás, vocês também têm, não é? Mas a Rato também tem uma biblioteca em casa grande, fomentada pelos pais. Eu também cresci numa casa em que tinha livros no chão. E o meu pai leu muito. Eu neste momento também tenho. O meu pai lia muito a banda desenhada quando era miúdo e depois chegou uma altura e ele virou-se muito para aquela banda desenhada hoje em dia é quase considerada como a banda desenhada erudita das pessoas mais velhas, eclética. É aquela banda desenhada francesa e belga, que é os Asterix, tipo o Ricochet. Não, pensei que estavas a falar, mas essa ainda é engraçada, pensei que estavas a falar aquelas coisas mesmo sérias e... Não, aquelas para rir, mas aqueles... Não é o mouse, não é aquela do... Não é aquela não estou a falar disso, calma, Jesus Christ, não. Mas não, eu em casa tinha muito, eu acho que o meu pai tem todos os volumes do Asterix, tem uma carrada de Lucky Lucks, tem do Spirou e do Marsupilami, tem o Gaston Lagaffe, tem um que é de ficção científica, que foi a primeira vez que eu vi algo como genitais desenhos numa banda desenhada. Eu acho que sei do que é que tu estás a falar. Mudou a tua vida. Mudou a minha vida. Calma. Isso fica para outro episódio do outro, nunca se esqueça a primeira. Eu estou dividido entre o Asterix ou um livro enorme, provavelmente já devem ter visto tipo em livrarias, que é um omnibus da Mafalda. Eu tenho um omnibus da Mafalda. Bué grande, vermelho. Há um vermelho, eu lembro-me que na altura havia um vermelho e um branco. Eu tinha um vermelho bué grande, tipo enorme, tipo, eu era pequenino com aquela porcaria, que ele era tipo metade do meu corpo, bué pesado. E literalmente eu tipo na cama a ler aquilo à noite antes de ir dormir, porque a minha mãe incutiu-me bué coisa de ler antes de ir dormir. E literalmente eu ficava com os braços cansados e com as pernas marcadas com a capa dura do livro, mas eu não tenho a certeza se foi ou o Asterix ou foi a Mafalda, mas tudo isso tem muito impacto tipo, o meu pai que tipo, lê isto, é engraçado, acho que vais perceber, foi logo quando eu aprendi, sim, foi logo tipo aos 6 anos mal eu aprendi a ler, o meu pai tipo, está aqui, mudou aquilo da prateleira dele e meteu essas bandas desenhadas todas, menos aquelas
18 plus, não é? Menos essas, meteu-as todas na minha prateleira do meu quarto. Yeah. E a Mafalda sempre foi. Eu lembro-me que ler Mafalda era sempre muito confusa. Identificavas-te com a Mafalda? Não, porque a Mafalda era muito política, mas era tudo muito subverso, porque aquilo não tinha nomes, não tinha muitos nomes de pessoas conhecidas, era só movimentos políticos e problemas que aconteciam. E umas eram engraçadas, mas depois umas eram tipo, eram só tipo tirinhas assim. Não é? Eram várias tirinhas e cada tirinha era uma historinha diferente, e umas que eu tipo, eu não percebi esta, passa para a próxima, passa para a próxima. Eu não tive assim um contacto com sexy ladies ou sexy boys na minha banda desenhada. Eu não sei que eram considerar o Obelix ou o Asterix um sex symbol. O Obelix, o Obelix é um thick boy. O Obelix é um thick boy com 4 Cs. Com 4 Cs. Tinha aquela lá da vila que era... Tinha. Sim. Mas é o Asterix, eles nunca... Também tínhamos lá o que é que esperavas do Asterix? Pois, também tínhamos lá tintins e coisas do género, mas eu nunca também tínhamos lá tintins? Eu nunca... não é esses tintins. No Asterix? Ok. Tintin. Sim, Tantan. Eu nunca gostei de tintim, por acaso, não sei porquê. Mas... Eu também tinha, tipo... Porque agora tu começas a falar disso. Eu sei que o primeiro que eu li de uma ponta à outra foi o do Tio Patinhas, mas tenho a certeza, eu tipo, vejo imagens na minha mente de ler, tipo ver bonecos, ou seja, ler, mas só ver os bonecos, não ler propriamente. É tipo, isto é giro. E tipo do Lucky Luke. Porque às vezes havia livros desses que vinham com o Correio da Manhã. E eu lembro-me de, tipo, acho que a minha avó, tipo, pensar, isto é engraçado para o meu neto, e comprar bonecos, o fascículo. Tem cores. E eu olhar para aquilo, mas sem saber bem o que é que eu estava a olhar. Porque não tinha interesse, tipo, agora vou brincar, está bem? E, tipo, nessa altura... Não, até porque nessa altura já tinha... nessa altura até já tinha a minha... Porque foi, tipo, logo aos 3 anos, aos 4 anos que eu descobri isso. Tinha, tipo, em casa uma cena que o meu pai comprou, acho que eu, antes de eu nascer, mas que achou que eu quando crescesse ia gostar, que era tipo uma versão tipo oficiosa, digamos assim, da Sega Genesis. Mas tipo, depois tinha as cartridges e tinha uma versão manhosa, era o Homem Saltitante em vez de Super Mario, estás a ver? Essa não conta para a primeira consola. Essa não conta. Okay. Mas eu já tinha isso, então normalmente era tipo, isto é giro, mas eu agora já estou farto, vou ver bonecos, ou vou jogar. É papel, isto não. É aborrecido. Mas também a primeira coisa que eu li bué bandas desenhadas dessas antes de sequer ler o primeiro livro que eu li. Mas sim, eu lembro o Lucky Luke, e lembro-me disso, e depois lembro-me que muitos desses livros que saíam eram tipo grandes e de capa grossa e não sei o quê, e eu sempre tive aquela cena de eu acho que o meu filme favorito, tipo, em puto, isto com 5 anos, era cenas do género tipo Indiana Jones, e muito do que é agora Indiana Jones e o filme da Múmia. Eu lembro-me que a primeira vez que eu vi o filme da Múmia foi tipo, ok, eu agora sei qual é o meu filme favorito, pelo menos nas próximas décadas. E até hoje não sei se não está no topo. E então eu sempre tinha sempre aquela cena de livros de capa grossa, mesmo que fosse bandas desenhadas e bonecos, era como se fosse tipo um livro tipo antigo, daqueles, tipo, se o livro fazia pof a abrir, era tipo, uau, eu estou a estudar os textos dos antigos. Mesmo que fosse Asterix ou... Mas e depois... Agora questão, que vocês falaram... Diz. Agora vocês falaram nisso, eu por acaso também li um bocadinho mais tarde, lá está, eu comecei com 9 anos, depois se calhar já com uns 12, mas também li muito Asterix e Tintin, também por causa do meu pai que tinha uma coleção, ele acho que lia muito disso quando era miúdo e gostava muito do Asterix, lá está, essas coisas francófonas, Asterix, o Tintin e o Lucky Luke, e ele, houve uma altura que lhe deu... Eu cheguei a ler, acho, alguns da coleção mesmo dele, em casa da minha avó, mas houve uma altura que lhe deu para começar a comprar os livros cá para casa. Tipo, eu gostava tanto do Asterix, e já está a comprar livros do Asterix. Pronto. E eu também li bastante e gostava do Asterix. Do Lucky Luke não tanto.
Também não gostava muito do Lucky Luck. Eu também não. Até porque eu estou-me a lembrar e eu tenho quase a certeza. Eu começo-me a lembrar e tenho. Isto é ótimo para a minha memória. As coisas que eu já consegui relembrar com episódios de Nunca Se Esquece a Primeira é fantástico. Eu agora que me estou a começar a lembrar, eu tenho quase a certeza que o livro que eu depois li do Tio Patinhas era da mesma coleção de livros que saíram, em que um deles foi o do Lucky Luck. E então, eu tenho quase certeza, porque eu estou-me a lembrar vagamente de eu não querer estar-me a cagar para o livro do Lucky Luck. Eu não estou a dizer que é mau, eu só estou a dizer, tipo, não me estava a interessar muito a história. E eu lembro-me de, tipo, cagar para aquele livro e alguns meses depois saíram do Tio Patinhas e eu, tipo, holy shit, this is awesome. Só uma pergunta que eu também li bandas desenhadas do Patinhas e do Donald, aquelas da Disney, né? Li tanto de Patinhas. Eu também li Mónica e essas coisas todas. Mas a minha experiência, eu não sei se a minha experiência... Os livros do Tio Patinhas que tu lias eram que compravam para ti ou eram livros do Tio Patinhas com tipo 10 anos que um tio teu ou a tua mãe ou o teu pai encontraram lá numa pilha qualquer de livros e deram-te para ler? Não, primeiro porque os meus pais, nenhum deles teve esse tipo de formação ou de criação de lerem o que é que fosse. O meu pai, tipo, quando eu comecei quando eu mostro o Lucky Luck, ele, eu uma vez vi um boneco desses num jornal qualquer ou assim, mas eles nunca foram disso. Tanto que quando tu estavas a dizer que tanto tu como a Rata têm, tipo, os vossos pais que foi tipo que tinham estas bibliotecas deles e não sei o quê, e por isso vocês também começaram a ler. Esse fui eu na minha família, porque eu criei a biblioteca em minha casa. Weirdo dos livros da casa. Eu criei a minha biblioteca em casa e eu literalmente estou neste momento a olhar para, tipo, eu não tenho mais espaço para guardar livros em sítios como deve ser, por isso neste momento eu tenho um banco de 4 pés com tipo 20 livros em cima. Como tipo, quem tem a cadeira da roupa, as pessoas básicas têm a cadeira da roupa. Essa é a minha onde eu estou sentado. Eu estou sentado na cadeira da roupa. O banco dos livros. E depois tenho um banco a impressora também tem livros em cima. A comparação é que depois, como podem ver, o Luís, que não teve um background literário e que foi ele que fez o background literário dele, e eu que tive um background literário e não tenho, e depois isto é a minha prateleira de livros, né? Mas também já está a começar a ter. Não já é uma está a prateleira de começar livros, é a uma ter prateleira de algum. tralha. Sim, o teu é mais uma prateleira quase de merchandise do que livros. E tralha, e tipo coisas, e tipo medicamentos ali. Mas depois eu olho para a minha parte de trás e é tipo, eu gostava de ter uma prateleira dessas também. Eu também já estou com falta. I'll work on it. Também já estou com falta. Os Gundams e o Punisher que tu me ofereceste. Mas só agora, mergulhando numa coisa, também me interessava saber, e só para não, porque para quem não sabe lá em casa, se há grupo de ser mantido com uma rédea curta é a Chaos Crew, porque senão vamos estar aqui até amanhã. Uma coisa que eu gostava de saber, porque como eu tinha dito há bocado, não sei, no 8º, 9º ano, eu lembro-me tipo na biblioteca quando tinha de passar o tempo e não queria ler um livro, pegava num Calvin e Hobbes ou qualquer coisa assim, mas só perto do 8º, 9º ano é que eu comecei a ler bandas desenhadas, tipo regularmente. Foi uma altura em que, aliás, quando eu comecei mesmo foi em 2012, e eu sei que esse foi o ponto porque foi quando houve os reboots do Marvel Now e do New 52, e foi a minha hipótese de, ok, agora sim vou começar. E comecei a ler tipo week por week. Mas a primeira banda desenhada de super-heróis que eu li e que me pôs nesse rumo foi Spider-Man. E foi a primeira, ao mesmo tempo, a primeira banda desenhada, vamos dizer assim, física que eu comprei. Porque eu fui na internet, comecei a pesquisar, por onde começar. Literalmente a minha cena era, por onde é que eu começo? Porque há tanta coisa de bandas desenhadas. Por onde é que eu começo, por favor? E foi cenas de procurar cenas do género, tipo Beginner's Guide to Marvel, Beginner's Guide to DC. E depois, uma das coisas que tipo, toda a gente dizia era, se tu gostas muito de uma personagem, procura a backstory dessa personagem. E depois o resto há de vir por acréscimo. E o que eu fiz foi tipo, ok, eu gosto dos bonecos do Homem-Aranha. Procura na Wikipédia, às vezes. Porque desde puto,
tipo, os desenhos animados de bandas desenhadas que eu mais gostei era o Spider-Man, ou aquele em que eu adorava e tenho cassetes de vídeo VHS ainda, do Spider-Man Unlimited, que é quando ele vai para New Genesis. E é tipo, os gajos, toda a gente é tipo animais antropomórficos e o caraças, e é tipo um planeta cyberpunk. E eu gostava bem disso. Eu vou começar por aqui. E eu comprei. Eu gostava de ter desenterrado o livro, mas não fui. Eu comprei o livro que é o início da saga dos vampiros que querem matar. Basicamente é o início do Spider-Verse. Quando a Marvel decide começar o Spider-Verse. E é quando é aqueles vampiros que andam à procura do Spider-Man. São tipo os caçadores de aranhas. E andam atrás do Spider-Man. Eu comecei a ler essa banda desenhada. E eu comprei, é tipo uma banda desenhada enorme. Eu comprei no OLX, um tipo qualquer. Que combinei com ele. Vamos ter ali. E ele vende-me o livro e eu tipo, obrigado a Deus. Olá, tenho 12 anos. E eu comecei a ler, esse livro. Jesus Quando Christ. acabei, eu não estava sozinho. Também. Foi tipo, mãe, eu quero comprar isto. E a minha mãe tratou de tudo. E foi tipo, ok, depois nós fomos. Calma. E eu comprei esse livro. Mas o meu primeiro livro foi Spider-Man, qualquer coisa na escuridão. Eu estou a tentar lembrar do nome. Mas eu lembro-me de... Vou já passar à pessoa que eu me lembro. Temos falado vagamente sobre isso. Porque eu lembro-me quando nós estávamos na faculdade, Filipe. Tu tiveste aquela cena. E eu não sei se essa foi a tua primeira de super-heróis. Porque eu lembro-me de nós falávamos de bandas desenhadas, não sei o quê. E eu lembro-me daquele momento em que tu disseste assim... Ok. Fuck it, é agora. I'll be right back. Yeah. Se quiseres falar um bocadinho disso. Eu cresci na Madeira. E na Madeira, pelo menos no Funchal, eu só me lembro de uma loja dedicada a bandas desenhadas, que era a Sétima Dimensão. Mas eu não ia lá comprar bandas desenhadas, eu ia lá comprar manga. Bom, pronto, é banda desenhada, mas ia lá comprar manga. É isso também, é banda desenhada. Mas banda desenhada de super-heróis foi depois de ter tipo, percebido, espera lá, eu estou aqui com um buff de cómics que me está a influenciar demasiado com estas coisas. O que é que se está a passar à minha vida? E eu andava já com uma panca com os Guardians of the Galaxy, já antes sequer aliás, é daquelas coisas que tipo coincidem, tu ganhas um interesse sobre uma coisa e logo depois sai um filme ou um jogo por ou uma acaso coisa. Anunciam que... Foi bué coincidentemente, porque eu tive a minha introdução com os Guardians of the Galaxy foi com o Rocket Raccoon num dos jogos do Marvel vs Capcom, em que o gajo acho que é o Marvel vs Capcom 3, em que ele é uma personagem. Quem é este gajo? Porquê é que está aqui um guaxinim com armas e com um tight suit? E fui procurar. E quando vim para Lisboa, para a universidade, e depois com isso, olha que salixe. Há várias lojas de banda desenhada aqui por Lisboa. Vou escolher uma aqui perto, eu vou lá. E foi na altura que estava a começar uma run nova, foi um reboot da Marvel, foi um dos últimos reboots da Marvel. Eu acho que tu começaste a ler não foi tipo do Guardians of the Galaxy 3000? Sim. Foi esse, Sim. Em que era 3 equipas de Guardians of the Galaxy. Em 3 timelines diferentes, e depois vão todas para um sítio onde estão todos no mesmo sítio. E eu lembro-me de ter ido à Kingpin, ainda no sítio antigo da Kingpin, na Alameda, ali perto da Alameda, que agora já agora é lá para baixo, na Almirante Reis, muito mais lá para baixo. Mas entrar ali ao pé do técnico, e eu lembro-me de ter ido lá comprar, e depois foi um dia qualquer em que eu saí da faculdade, tínhamos, acho que na hora do almoço, para ir comprar, voltei com o bué contente com a minha cómic e digo, Luís, vê isto e não sei o quê, porque eu lembro-me de a primeira vez que eu lá, porque foi isso, a primeira vez que eu lá foi para pedir, porque eles não tinham aquela cómic na loja. Eu tive de pedir para eles mandarem vir aquela cómic, e então eu todos os meses ia lá buscar o issue novo. Tipo, mais ou menos por essa altura da hora do almoço, num dia qualquer de faculdade, saía, apanhava o metro até lá, ia lá buscar aquilo e depois voltava para a faculdade ler aquilo. Mas infelizmente aquilo não durou muito, porque life
life e tempo e essas coisas. Life finds a way. E depois uma pessoa pensa, será que eu happens. consigo depois ler isto de forma ilegal na internet? Mas por acaso não. Nunca. Para cómics, não. Pois, eu não sei, Rato, nós também falámos um pouco sobre isso porque eu sei que tu tens coisas tipo físicas e não sei o quê. Eu tenho estado aqui assim, porque estava tipo, a olhar, estava a olhar para as minhas bandas desenhadas e a ver, calma, o que era, não sei o quê, porque tenho para aqui, para cima tenho manga e banda desenhada ocidental, os super-heróis estão ali na outra prateleira e estava aqui a pensar, tenho aqui em cima que por acaso vi uma coisa que não sei se algum de vocês leu o Scott Pilgrim, que eu também, claro. Não li, joguei. Também gostei também bastante. E vi o filme, como é. Mas o que é que me ias... Eu ia dizer-te se também tinhas assim algum marco de o primeiro super-herói, tipo, a primeira cena que tu viste, ok, this is cool, action comics. Pelo que eu percebi, tu és uma DC girl, não é? Não és muito Marvel. Sim. Nice. E foi as Gotham City Sirens. Gotham City Sirens. Mas qual era a formação a que tu começaste? o feminismo. Porque eles têm mudado. A Poison Ivy, a Harley e a Catwoman. Ok. Mesmo a série. Porque eu gostava já bastante do Batman e gostava da série animada do Batman e até foi numa altura das séries, porque havia o Batman The Animated Series e depois houve uma a seguir com um estilo um bocadinho diferente e então foi uma banda desenhada que eu uma vez vi na FNAC. Eu gostava bastante e gosto da Poison Ivy e acho que até foi engraçado, falaste na Kingpin, que até foi o primeiro cosplay que eu fabriquei, era uma Poison Ivy baseada na da série animada e que foi no Anicomics, que era o evento que costumava ser organizado pelo Mário da Kingpin, e eu acho que foi mais ou menos nessa altura. Eu andava ali interessada na Poison Ivy e vi aquilo na FNAC e mãe, eu quero! Devia ter uns 15 anos. E acho que foi assim. É engraçado porque embora e na verdade eu comecei a ler Marvel por causa de desenhos animados e assim, a DC tem sempre um cantinho especial, porque realmente quando depois saem séries como a Liga da Justiça ou a Liga da Justiça Unlimited, houve um momento em que completamente esqueci-me que a Marvel sequer existia, tanto que foi a minha primeira. Eu li Spider-Man, depois vi essas, aliás já andava a ver essas séries todas na altura, e depois quando saiu a Liga da Justiça Unlimited foi quando eu depois comecei a comprar bandas desenhadas do Arqueiro Verde e da Huntress, que eram as minhas personagens favoritas da Liga da Justiça Unlimited, porque depois eu queria conhecer melhor o Green Arrow, porque foi uma altura em que a Liga da Justiça, a primeira série, tinha o Green Lantern, e depois na Unlimited tinhas o Green Arrow, e eu tipo, what the fuck, mas ele não tem um anel. Espera, é só um arqueiro e por acaso também tem Green no nome. Eu sou verde, mas não é um verde. E só eu uma adorava... questão, há por acaso alguma altura na DC em que o Green Arrow ganha um anel verde? Eles só... Eu não me lembro, eu sei que existe uma grande história, eu sei que existe uma grande história entre eles dois. Aliás, a história que na altura foi extremamente polémica, que foi da saída do Roy Harper como parceiro do Green Arrow, que foi a descoberta de que o Roy Harper consumia heroína, e foi uma altura muito polémica, e a banda desenhada saiu de propósito para levantar esse tema, porque penso que tenha sido no meio da epidemia de tipo crack e heroína nos Estados Unidos, então eles queriam levantar awareness para esse assunto, essa comic foi de o Green Lantern a ajudar o Oliver Queen
a resolver esse problema com o Roy Harper. E sim, eles têm um grande passado e história entre os dois. É tipo, é aqueles duos que é o Green Lantern e o Flash, e o Green Lantern e o Green Arrow. E o Hal Jordan. Sim, o Hal Jordan, claro. Mas, sim, eu comecei a comprar bandas desenhadas da Huntress e do Green Arrow, e foi depois, pouco tempo depois, que parece bem recente, mas foi há bué tempo, quando começou a sair o rumor de que iam começar a sair séries em live action de certas personagens, e foi quando saiu o rumor e depois mais tarde a confirmação de que ia sair a série do Green Arrow, em que quando saiu o nome Arrow, eu não fazia ideia, uma série Arrow, bandas desenhadas, eu nunca li essa banda desenhada, e afinal era Arrow com o Oliver Queen. Eu, tipo, é que eu acho que ainda hoje há pessoas que não sabem que há que é a mesma coisa. Claro que sabem. Até porque há uma altura na série em que ele muda de nome para Green Arrow. Mas o nome da série nunca muda, e pessoas que talvez nunca tenham visto a série, é o Arrow. Chama-se, pessoas que nunca viram a série ou que não viram a série o tempo suficiente. Por exemplo, eu é que dei, tipo, há 2 ou 3 anos, a notícia aos meus pais sobre isto. Os meus pais não tinham a noção. E o meu pai lia bandas desenhadas e sabe que é o Green Arrow. Sim, e sabe que é o Green Arrow. E eu quando disse, tu sabes que isto é da banda desenhada. Eu sei qual banda desenhada? O Flecha Verde ou o Arqueiro Verde das bandas desenhadas. Eu assim, espera, isto é a mesma coisa. É a versão live action daquilo. Não, porque ele tem o mesmo nome e depois começam a aparecer os vilões do coisa, entra a Huntress. Eu acho que ele nisso nunca ligou e também tipo, o meu pai lá está, essa a questão. O meu pai leu aquilo, pai devia ter aí 10, 11, 12 anos, sei lá. Não se lembrava bem. É essa a questão. E eles fazem ali uma versão também do Green Arrow, que é tipo pessoas que não vão ver tipo o gajo chama Oliver Queen e que sigam a série, possivelmente nunca chegam lá. Ele mas eu acho que o objetivo era esse. Do Batman. Ele é mais o Batman. Aliás, por isso é que tu tens ao longo da série, tu tens imensos, tipo o Deathstroke e não sei o quê, que se vê normalmente sempre mais ligado aos Teen Titans ou ao Batman, a aparecer como vilão do Green Arrow e coisas assim. Mas mas eu acho que até a série foi feita com esse propósito, não é? Sim. Foi para testar o terreno. As bandas desenhadas que eu sempre segui mais foi de heróis tipo terrenos. Eu comprei BDs do Demolidor, que é tipo um dos meus heróis favoritos da Marvel, acho eu. Adoro as histórias dele. O Daredevil. Sim. O Punisher também, adoro o Punisher. Todo aquele bando de heróis que trabalha ali, tipo Hell's Kitchen e Bronx. Os neighborhood friendly. Os neighborhood friendly. Neighborhood friendly e às vezes não tão friendly. Não tão friendly. Mas sim, e na altura quando foi a Huntress, e tenho bandas desenhadas do Question, eu adoro o Question, o Vic Savage, Vic Savage, mas e a DC, e isto é, acho que vamos acabar por aqui, que é o Filipe, eu sei que e não deixa de ser um formato semelhante, eu não quero levantar esse tipo de sei que tu lês manga, e por isso imagino que, e eu não quero, porque a minha pergunta iria ser, tal como foi nos livros de fantasia, o que é que estão a ler agora, mas eu não quero passar os próximos 30 minutos a tu dizer que mangas é que andas a ler. Não estou a ler muitos, por acaso. Não, ok. Então imagino que bandas desenhadas não esteja nada in the works. Não, imagino, pronto. Então o que é que andas a ler de manga? De manga? Já agora? Sim. Não, estou a ler 2 só. Neste momento só estou a acompanhar fielmente 2. Estou a acompanhar One Piece, como sempre. Estou já caught up há muito tempo com o último capítulo. Eles finalmente chegaram ao capítulo 1000 do One Piece. E só falta hoje mais saiu. E hoje. Não falta assim. Não, acho que não falta assim tanto. E também estou a ler uma que foi o nosso querido Ricardo que me mostrou. Que é uma manga coreana, ou uma manhwa, como os gajos gostam de dizer, que é o Solo Level, que é uma espécie de um isekai reverso, e é literalmente o epítome daquelas histórias de a tua personagem é extremamente overpowered e não há nada, mas só que está bem contada.
Não vai àquele ponto que é tipo, a gente já sabe que ele vai ganhar. Não é, porque tu estás constantemente a querer saber que raio de coisas maradas é que este gajo saca do bolso, que poderes marados é que ele tem, ou o que é que ele consegue fazer. E toda a sociedade à volta daquilo. E é isso que eu estou a ler agora. De manga. Ok. Eu, por acaso, em relação a manga, houve, acho que, principalmente quando nós estávamos na faculdade, e acho que foi quase a mesma cena de eu talvez tipo, falar bué contigo sobre cómics e tu foste comprar cómics e tu falavas bué comigo sobre mangas e eu comecei a ler bué manga, em que li tipo... mas depois lá está, só houve uma, acho que foi do início ao fim, tipo, fielmente, que foi do Jojo, em que foi tipo, this is awesome, this is cool. Nem eu estou com Jojo. E eu li tudo o que havia para ler. Mas manga não é bem a minha cena. Não sei, não tem... Mas leste Berserk, não foi? Lá está, recentemente, era isso que eu ia dizer. Não tem cores ou... Não é por isso. Não sei, não costuma tratar os temas da maneira que eu mais gosto de ver representados. Okay. É tipo, eu gosto bué do estilo ocidental, da ação e etc. Não, é só isso. E se o problema for cores, para quem não se o problema para as pessoas que estão a ver, por exemplo, o exemplo do Solo Level, e em geral as mangas coreanas são sempre a cores. Por isso, sim, por acaso muito bem pintadinhas. E o que é que tu estás a ler, Rato? Seja manga, seja banda desenhada, seja o que for. Banda desenhada, realmente não estou a seguir assim nada agora. Estou tenho ali, porque tive uma coisa que estive a ler de manga, por acaso, o Blue Exorcist, porque tenho estado a fazer a coleção em português, a edição da Devir, e então saiu agora o último coisa, o volume 20, então estive a ler esse. Estou a ler, por acaso acho que também tenho um volume para comprar, a Saga. Saga! Sim, Saga, muito bom. Saga, fixe. Muito bom. Muito fixe. E por acaso calhou, também pus-me a ler no outro dia, estava a ler uma manga coreana que me apareceu assim, publicidades no Facebook. E eu, isto é que parece engraçado. E que depois diz, compra aqui a nossa app. E eu, não! Se querem mangas coreanas, vão à Webtoon, que é de bordo, e é oficial, não é pirataria. Eu fui. Era uma app tipo a Webtoon, mas pagava-se. Mas depois eu fui. Deixa-me ver se eu encontro isto. E encontrei. E li aquilo, era uma coisa assim, tipo, meio medieval. Foi um romance. Cool. Yeah. Eu, por acaso, nesta altura. Bem, em relação a bandas desenhadas, lá está, eu leio todas as weeks que saem DC e Marvel. Todas? Isso é muito investimento. Sim. Tempo por exemplo, a DC teve agora, tanto a DC como a Marvel tiveram um período agora durante a pandemia em que eles não tinham basicamente números para lançar, e então lançaram tipo umas curtas compilaçõezinhas, quase como se fosse tipo Tales of, estás a ver? Então era tipo histórias do Batman, histórias do Green Arrow, mas não era propriamente in canon com o que estava a acontecer. E nessa altura acho que eu parei durante uns tempos e depois fui vendo, tipo, esta semana já saiu alguma coisa importante? Ainda não. Mas sim, porque tenho seguido a sério. Nesta altura, por acaso, até estou a rever um arco, só porque com o que está a acontecer neste momento na DC, o reboot novo que está a haver relacionado com o Death Knight Metal. Eu estou a reler o arco do Death Knight Metal, um dos meus arcos favoritos, porque basicamente pegaram nos meus personagens, num dos meus personagens favoritos, que é o Batman, e disseram, e se houvesse um variado número de terras em que o Batman tivesse adquirido cada um dos poderes da Liga da Justiça, só que para ser um vilão. Liga de Batman. E então basicamente o Red Death, que é o Batman depois de roubar a Speed Force of Flash, e é o Batman depois de roubar o poder de o deus da guerra Ares,
e depois é tipo o símbolo do Batman com o símbolo da Mulher Maravilha. E eu adoro esse arco e estou a ler agora. Da Marvel, estou só a ler o que está a sair. Mas acho que comecei a reler histórias do John Walker por causa do Falcon and the Winter Soldier. Por isso estou a reler histórias do US Agent. E manga, agora estou a ler Berserk porque não sei, eu estava numa de ler algo, e isto foi basicamente por ver youtubers e não sei o quê a jogarem Dark Souls e a fazerem a cena de é tipo, gostam de jogar Dark Souls e gostam de ler manga, então provavelmente vocês vão gostar de ler Berserk. E foi o que aconteceu. Há literalmente uma referência a Berserk em Dark Souls. E foi o que aconteceu. E eu agora estou a ler Berserk. Li tipo o Golden Age Arc e depois fui ver o anime e depois continuei a ler o manga. O anime antigo. Sim, o anime antigo que adapta só o Golden Age Arc. Podes ver aqueles filmes que saíram há pouco tempo também. Não vejas o anime. Talvez, sim, nós já tínhamos falado sobre isto. E não é tipo, isso é o consenso na internet, por isso eu vou partir do princípio que está correto. A internet está sempre correta. O que é que esteja na internet é verdade. É verdade. Deixa-me perguntar uma coisa, Luís. Força. Não tem o Rob, mas vai continuar a fazer perguntas, sim, força. No meio de tanta banda desenhada, tu consegues dizer que tipo, tens uma favorita? Tenho. Ainda tenho é uma favorita. A minha banda desenhada favorita desde há muito tempo é Detective Comics, porque é a banda desenhada que costuma adaptar para mim as histórias do Batman de maneira mais interessante. Não é à toa que se chama Detective Comics, costuma sempre aproximá-los de uma maneira mais o Batman a ser o homem mais inteligente do planeta e o World's Greatest Detective. E depois, recentemente, ele criou a equipa com a Batwoman e o Red Robin, porque depois a cena da Bat Family, que é o que a Detective Comics também costuma adaptar, é o conceito da Bat Family. E por isso é a minha favorita, a Detective Comics, desde há muito tempo. A minha menos favorita, para te ser sincero, e também posso dizer, é a Action Comics. A Action Comics. Porque, primeiro Super-Homem... É um bocado antítese. Primeiro o Super-Homem não está muito alto na minha lista, e segundo a Action Comics acho que adapta as histórias de uma maneira um bocado too old school. Mas sim, a minha favorita seria essa. E tu, tens alguma favorita? Tenho, e no meio disto tudo, aos super-heróis ou não sei o quê, a minha banda desenhada favorita é a saga do Tio Patinhas do Don Rosa. Uau! Que é uma história em particular do Tio Patinhas que eu tenho, e também tenho a coisa. E já li. Eu pensava que tu estavas a perguntar sobre uma que eu estivesse a ler agora, mas sim, está bem. Não. A saga do Tio Patinhas do Don Rosa. Ok, de todos os tempos. Okay. Exato. De todos os tempos também é aquele ómnibus do Tio Patinhas, já agora. É a minha favorita e continuará a ser para sempre. Pronto, a minha banda desenhada favorita de todos os tempos e que estou a ler agora é a mesma, que é One Piece. Nice. Pronto. E acho que vamos ficar por aqui. Acho que... este está gordinho já. Este está gordinho, mas a questão é, não está tanto como eu receava que estivesse. Porque eu receava que nós fôssemos começar, como eu quase comecei várias vezes, a falar de storylines de bandas desenhadas, e aí nós íamos ficar aqui durante 5 horas. Só falámos das nossas bandas desenhadas favoritas, o que é ótimo. O episódio está grande. Há aqueles que resistirem até ao fim. GG. Desculpem. Mas obrigado. Deem like no vídeo, comentem, deem opiniões sobre temas do NSP para as próximas vezes. Orgulhosa, temas do NSP para as próximas vezes. Não tive de ser eu a pedir para darem like. Vão ver os nossos episódios do Último Bastião e façam o mesmo lá. Likes e sugestões e comentários. O algoritmo gosta. Tudo mais. E nós também. Vão às nossas redes sociais, neste caso ao Facebook, é onde nós partilhamos as nossas coisas. Vão lá, partilhem, gostem, contem à vossa avó,
Ao Twitter também vão ao podem lá- Twitter, também pode ir podem ao lá Twitter. ser um bocadinho polémicos no Twitter, porque é isso que Sim, vão ao Twitter e digam e tal. Essas bandas desenhadas que vocês gostam são todas uma porcaria. São a que é todas melhor é grande esta. merda. A melhor, sim. A que eu gosto mais é esta personagem que teve a sua própria banda desenhada durante 3 issues e depois deixou de ter, que é o Martian Manhunter. Oh, não. O Martian Manhunter é bué ficha. He's cool. Mas, cool. ok. Muito obrigado. Vão fazer essas coisas todas. Acho que não me faltou nada. Mas obrigado por terem vindo. Obrigado, Filipe. Obrigado, Rato. Obrigado, Luís. Obrigado pelo convite, Luís. Ora, essa. Não foi um convite. Vocês fizeram-se um bocado. Não, estou a brincar. Foi uma obrigado. convocatória. Está, Foi uma Estamos o pé na convocatória. Foi tipo, eu preciso de pessoas. Podem vir vocês? Ok, obrigado. Está mais alguém livre? Eu perguntei, está mais. Ninguém estava. Ninguém por isso. estava. Mas obrigado por terem vindo. Obrigado àqueles que nos viram. À nossa. Não tenho nada hoje.